bem-vindos a mais uma aula de matemática. O tema da aula de hoje será somatório, né? A notação sigma. Então, nesta aula eu vou estar explicando o significado desse símbolo, né? Seus elementos que o acompanham aqui, né? E veremos algumas atividades fazendo uso aqui dessa notação, tá? Então, o símbolo denominado somatório, indicado pela letra grega sigma, né, maiúscula, que representa a soma. Tá? Então, esse símbolo aqui ele representa, né, a soma. E aí ele tem aqui alguns elementos, né, que eu vou estar explicando o que significa cada um deles. Primeiramente, temos aqui o i igual a 1. Né? Esse 1 indica aí, né, o início do somatório, se é na primeira parcela, se é na segunda, se é na terceira. Nesse caso aqui, né, seria iniciado desde a primeira parcela a soma aí dos elementos. Temos aqui que o n vai representar o final do somatório, né? Então pode vir aqui 5, 6, 7, 8, enfim. O número que estiver aqui vai indicar o final do somatório, onde que ele vai terminar. E temos também a parcela genérica, né? Aqui indica a parcela genérica, né, que será somada. A gente vai ver com mais clareza lá nos exemplos, né? Vai ficar mais claro aí esses elementos. E a leitura disso daqui, né, a gente faz da seguinte forma. A soma dos valores de x e para i variando de 1 até n. Tá? Então, soma dos valores de x e, ou seja, as parcelas aqui, né, para i, no caso, variando de 1 até n. Né? Vai começar em 1 e vai terminar, né, no número que foi indicado aqui, né, na parte superior, né, do sigma. Mas vamos ver alguns exemplos, né? Vamos resolver uma atividade utilizando esse somatório que facilitará a compreensão, né, desses elementos. A tabela a seguir representa a quantidade de parafusos que uma empresa fabricou durante 3 dias. Tá? Então, no primeiro dia, 1.500, no segundo dia, 2.000, no terceiro dia, 1.200. Represente o total de parafusos utilizando o símbolo de somatório. Então, vai ficar da seguinte forma. Temos aqui o símbolo de somatório, né, que é o sigma. Na parte inferior vai indicar o início do somatório, né, igual a 1, quer dizer que nós vamos começar aqui no primeiro dia. E a soma vai terminar, né, no terceiro dia, indicado aqui por 3. Começa no primeiro, termina no terceiro. É isso que está mostrando. Tá? E o xi, né, como é uma parcela genérica, né, nesse caso aqui vai significar que vamos somar o x1, né, ou seja, o primeiro valor ou o primeiro dia, x2, né, vai ser o segundo dia, x3 será o terceiro dia. Tá? Então, substituindo aqui x1, x2 e x3 pelos seus respectivos valores, a gente vai ter o seguinte, ó. Então, x1, 1.500, x2, 2.000, x3, 1.200, tá? O restante que continua do mesmo jeito, né? Começa em 1, termina em 3, e o xi representa aqui essas parcelas. Aí a gente pode efetuar essa soma agora, né? E vai ficar da seguinte forma, ó, a representação final, né? Então, o símbolo aqui, somatório, né, indicando que começou na primeira parcela e terminou na terceira. A soma de xi, né, ou seja, a soma das parcelas, será igual a 4.700. Tá? Então, é assim que a gente escreve, né, que a gente representa, né, indicando aí o símbolo de somatório. Tá? Vamos ver aí mais alguns exemplos. Olha só, escreva na notação sigma. Então temos aqui, ó, 4 parcelas, né? x1 aqui é a primeira parcela, x2 a segunda, x3 a terceira e x4 a quarta parcela. Tá? Então como que vai ficar aí na notação sigma? Então você vai escrever aí o símbolo. Na parte inferior você vai indicar que a soma, né, vai começar na primeira parcela.
Na parte superior, você vai indicar que ela vai terminar na quarta parcela, né? E a parcela genérica será xi. Né? Nenhuma especificação adicional, não. Na letra B, você pode observar que começa na terceira parcela, tá? Importante ficar atento, e termina na sexta parcela, né? Então, o I vai ser igual a 3, indicando que vai começar na terceira parcela, e terminar na sexta parcela, indicado aqui na parte superior, também aqui de uma parcela genérica, né? xi. Na letra C, né, a gente pode observar aqui que vai começar a soma na segunda parcela, terminar na quinta parcela, tá? Só que além aqui do x, né, a gente tem um adicional aqui, né, que está sendo multiplicado por 3 e devemos indicar isso, né, quando a gente for fazer aqui a anotação. Tá? Então vai ficar da seguinte forma: começa em 2, né, indicamos aqui, termina em 5, tá? E como temos aí a multiplicação por 3, né, indicamos aí 3xi. Tá? Nas outras não tinha nada, né, adicional, então colocamos só o xi. Tá? Nesse caso aqui tem a multiplicação por 3, então é necessário colocar. Da mesma forma aqui na letra D, olha só, começa na primeira parcela, termina na terceira, né? Mas cada parcela é representada aqui, né, por x, né, menos 2, elevado ao quadrado. Então isso aqui tem que estar, né, lá na anotação. Então vamos lá, começa em 1, termina em 3, e a parcela que a gente vai somar, né, é o xi, tá, menos 2 elevado ao quadrado. Tá? Lembrando mais uma vez que o xi é uma parcela genérica, né? Então aqui está detalhado, ó, x1, x2, x3. Então, para a gente colocar aqui na notação sigma, a gente coloca apenas xi. Tá? Então ele representa todas essas três parcelas aqui. Ok? Vamos fazer aí mais uma atividade. Agora a gente vai fazer o processo inverso, né? A gente vai ter aí a anotação em sigma. Vamos escrever as parcelas que estão sendo indicadas aqui. Tá? Então, na primeira, você pode observar que vai acontecer uma soma de xi, né? Ou seja, x1, x2, x3, começando em 1 e terminando em 5. Então, vai ficar da seguinte forma: x1, x2, x3, x4, x5. Tá? Conforme está indicado aqui, né, na letra A. Na letra B, temos que a soma ela deve começar na segunda parcela e terminar na sexta. E as parcelas que serão somadas será xi menos 3. Né? Então, substituímos aqui por 2, por 3, por 4. Então, vai ficar da seguinte forma: x2 menos 3. É importante frisar aqui que a soma começa em 2. Tá? Então, você não pode colocar x1. x3 menos 3, x4 menos 3, x5 menos 3, x6 menos 3. Né? A soma dessas parcelas. Então, começou no 2, terminou no 6. E aqui a parcela, né, que deve ser somada. Na letra C, começa em 1 e termina em 3, e devemos somar as parcelas xi mais b. Né? Então, o i será substituído, né, pelo valor correspondente aí à parcela, né, que será somada. Então, ficará x1 mais b, indicando que é a primeira parcela, x2 mais b, indicando a segunda, x3 mais b, indicando a terceira. Começa na primeira, termina na terceira, e a parcela que deve ser somada é o xi mais b. Para finalizar, temos aqui o último, né? O último item que a gente precisa fazer. Então começa em 2, essa soma começa em 2, termina em 4, e as parcelas que devem ser somadas é o xi menos 2 elevado ao quadrado. Né? Então teremos aí, ó, começando em 2, terminando em 4, e temos aqui, né, as parcelas sendo somadas. x2 menos 2 ao quadrado, mais x3 menos 2 ao quadrado, e assim por diante. Tá? Então, é isso. Né? Espero que você tenha aprendido o significado, né, do sigma. Tá?
quando você vê em questões, agora você vai saber o que representa, né? O que significam aqueles elementos que aparecem lá acompanhando o sigma, tá? E pratique aí, né? Para não acabar esquecendo, ok? Então é isso, espero que você tenha aprendido e bons estudos.